começar mais um episódio do Separar as Águas. A minha convidada de hoje costuma estar deste lado, mas hoje nós trocámos-lhe as voltas e ela está daquele lado. Ela é jornalista, consultora sénior em saúde, é mãe, é avó também. Hoje eu vou ter o enorme prazer em falar com Ludmila Rangel. É comunicóloga angolana com mais de 19 anos de experiência em comunicação em saúde. É fundadora da primeira agência de imagem e carreira em saúde no país, mentora da primeira Conferência Nacional de Comunicação em Saúde e vencedora do Prémio Moda Luanda 2021 como melhor apresentadora de magazine temático. Atualmente, lidera a Aquila Medic e é uma referência na literacia em saúde no nosso país. Hoje, ela é a nossa convidada no Separar as Águas. Ludmila Rangel, bem-vinda, doutora! Não, Olá, me chama Maria. doutora. Olá, muito bem-vinda. Obrigada, Como Maria. é que é estar aí desse lado? É um pouquinho assustador, Maria. Por Eu quê? gosto tanto de estar do outro lado. Eu sei. Deste lado é tão sensível. Eu estou indefesa neste exato momento. Não estás, A não estás. sentir-me indefesa. Tragam já um Sei. escudo aí daqueles bem protetores, tá tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao Obrigada, Separar Maria. as Águas. Eu gosto imenso de ti, queria começar já este programa a dizer isso. Mas tirando isso, há certamente algumas coisas que mesmo quem te acompanha há muito tempo não sabe sobre a tua pessoa. Eu disse que Uhum, és mãe, que és jornalista, consultora em saúde. O uhum. que é que tu gostavas mais que as pessoas soubessem de ti que se calhar ainda não partilhaste? Uau! Bem, a Maria é das pessoas que por acaso já acompanham-me há muito tempo. E olha, Há Maria, uns eu também anos. gosto muito de ti. Obrigada. Eu gosto muito de ti, por isso é que estamos aqui juntas hoje e essa Sim, conexão é para a vida toda, é eu assim acho que que eu sim, costumo sem dizer. dúvida. Eu particularmente, eu digo que tenho uma vida reservada, sim, e ao mesmo tempo, assim, Exposta um pouco. exposta um Uhum. pouco, não é? Para quem acompanha nas redes sociais agora, sabe que eu raramente posto alguma coisa a ver com a minha vida pessoal, ou seja, família particularmente, é muito mais sobre a Ludmila. O que é que eu gostava que as pessoas soubessem? Acho que talvez ao longo da conversa Uhum. as pessoas vão ir percebendo as outras facetas da Ludmila. Porque sim, a Ludmila tem múltiplas facetas, tem múltiplas funções, hoje em dia ela acaba por desafiar-se cada vez mais, porque na verdade este é o meu propósito de vida também. Eu Uhum. gosto de desafiar-me, eu gosto de tudo aquilo que ao mesmo tempo vá servir as outras pessoas, vá ser de utilidade para as outras pessoas. Então talvez seja ao longo da conversa as pessoas vão ir percebendo, que Ludmila elas têm aqui também. Ok, muito Uhum, bem. Olha, nós hoje vamos falar assim sobre algumas coisinhas, digamos assim, uhum, e um dos temas que nós vamos abordar tem a ver com exaustão. E no decorrer da semana, aconteceram algumas coisas comigo que me levaram aqui a um ponto que, não tendo muito a ver, eu acho que tem um pouco a ver e eu queria abordar primeiramente o tema da exaustão nesse ponto que vou agora partilhar contigo para saber uhum, a tua opinião. Hum, Tu és uma pessoa de família, acredito eu, apesar de lá estar, não partilhares tanto para o público, essa parte tão pessoal da tua vida. hum, e eu tive um contacto com uma história de uma menina que ela foi tirada da casa dos pais para ir para a casa de outras pessoas, e sob o pretexto de ir estudar e ter uma vida melhor, uhum, mas depois ela ficou na casa dessas pessoas, na verdade, como uma, não sei se digo servente ou uma espécie de empregada doméstica, uhum. algo assim. Acho que deve estar a perceber mais ou Isso, menos isso. o que eu quero dizer. E nós normalmente falamos do tema exaustão, não é? Quando, sei lá, falamos do cansaço assim, mas se calhar de uma forma mais superficial. Mas a exaustão pode vir de determinados, de variadas Variados. formas, não é? Uhum, Acho eu. E esta particularmente que eu te estou aqui a abordar, eu não sei se isso pode ser uma forma de exaustão ou não,
porque na verdade, se calhar estas pessoas que passam por estas situações não sabem que podem estar a ser vítimas de alguma coisa. Estas pessoas dão-se conta que podem chegar a estar exaustas do imenso trabalho que fazem ou Olha, Maria, tocou num ponto muito sensível, porque isto acaba por levantar diversas camadas. Acaba por nos fazer mergulhar em múltiplas camadas, em marés fundas, por uma simples razão. Perfil social nós hoje temos? Nós temos as famílias que vivem nas zonas urbanas, por exemplo, em que muitas vezes nós vamos à busca dos nossos familiares no interior do país uhum, e pomos-las em nossa casa sob pretexto de que, não, ela precisa de crescer, precisa de ganhar o mundo, precisa ter uma outra visibilidade sobre o mundo, precisa de estudar e tudo mais. E o que é que nós fazemos com estas mesmas pessoas, as meninas em particular? as meninas em particular? Tornámo-las as nossas empregadas domésticas, Uhum, tornámo-las as nossas serventes, porque até mesmo a empregada doméstica, e é importante salientar isso, Maria, a empregada tem um horário de trabalho, tem tudo o que tem a ver com o processo laboral tem de estar devidamente alinhado. E nós temos que respeitar. uhum, Do mesmo jeito que nós somos empregados das nossas empresas multinacionais e tudo mais, nós também temos que respeitar aquelas pessoas que estão em casa, em nossa casa, a trabalhar ou a auxiliar-nos a cuidar da nossa casa. uhum, Elas, na verdade, são as nossas governantas, são auxiliadoras dos nossos lares. uhum. E é importante nós respeitarmos isso porque eu aprendi uma coisa com o meu falecido pai. Trate bem quem te serve. E infelizmente nós temos essa dificuldade de tratarmos bem Quem quem nos nos serve. serve. E Certo. já começa por aí. Uhum, E essas pessoas, elas são tão humanas quanto nós e elas entram em exaustão, sim, e não estamos só a falar de uma exaustão física, estamos a falar de um processo mental, estamos a falar de alguém que vai constantemente se questionar. E se eu estivesse na minha mãe, será que eu também estaria nesta condição física ou emocional? uhum, Ela já sabe que em termos de condições sociais, ela não teria a mesma coisa. Porém, nós temos aqui aspectos físicos e mentais que jogam um papel extremamente importante. Se saíram da casa dos pais, sob pretexto de que vão para a casa dos tios estudar, chegam lá, muitas vezes não são colocadas na escola e nem sequer têm a sua identidade registada. Não têm nenhum documento. uhum. Porque nós sabemos quais são as nossas condições sociais, nós sabemos quais são os nossos problemas de base, de raiz. E então estas pessoas muitas vezes acabam por ser tidas como invisíveis dentro das nossas casas para um determinado ponto, porém, para tratar da nossa casa, tratar dos nossos filhos, elas são totalmente visíveis. Então nós abdicamos-nos das nossas principais tarefas, porque pegamos, terceirizamos as nossas tarefas para essas mesmas pessoas. E obviamente que elas chegam à exaustão. E obviamente que há muitas delas também que acabam por sair embora da pior forma possível. Há muitas delas que acabam por enveredar para outros caminhos da pior forma possível, por uma simples razão. Às vezes ela só quer chamar a atenção. E às vezes é importante nós pararmos e procurarmos saber algo muito simples, usarmos uma frase muito simples: "Está tudo bem?" E isso não me refiro só dentro da nossa casa, Uhum. de casa, com os nossos amigos, com as nossas pessoas, a nossa rede de apoio. Quantos de nós já nos procuramos saber ou já fizemos essa pergunta a um dos nossos: "Está tudo bem?" O "está tudo bem" é uma frase que tem um peso muito grande. E nos dias de hoje, a saúde mental acabou por ser o fardo realmente do século XXI, sim, e mais, era suposto ser a partir de 2030, mas passou a ser o fardo desde 2021, isso por causa da pandemia. Nós estávamos a viver o anormal, uma fase anormal em que parecia que nós estivéssemos a trocar o pneu do carro com ele em movimento. E Ok. então a pandemia acabou por vir destapar muita coisa, demonstrar o quão nós não nos conhecíamos, mesmo partilhando o mesmo teto, Uhum. o quão nós somos, até certo ponto, insensíveis à dor do outro. Então, nós precisamos olhar sim para aquilo que é a nossa saúde mental, para aquilo que é o nosso cotidiano e para as pessoas que estão à volta de nós também. Muito bem. Doutora Ludmila, vamos avançar aqui para o desafio de separar as águas, Uhum, continuando aqui neste nosso tema da exaustão. Eu vou pedir-lhe então que separe as águas, uhum. se é possível confundir exaustão com depressão. Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. É Ok. possível. O que é que distingue uma coisa da outra? A exaustão. A exaustão é um estado momentâneo. Um estado de momento. Ok. Nós podemos estar exaustos do nosso cotidiano.
podemos estar exaustos de múltiplas situações que vão acontecendo na nossa vida familiar, pessoal, profissional, enfim, tudo o que tem a ver com o nosso social. E a depressão é doença, Maria, não é frescura, é doença. E nós precisamos de falar dela com um profissional, por exemplo, especializado na área de psicologia, na área de psiquiatria, um psicanalista, enfim. A depressão é doença. E infelizmente a sociedade hoje não está tão preparada para ouvir que a depressão é doença e que ela acarreta múltiplas complicações, quer fisiológicas como espirituais também. Então Espirituais também? também, Maria, temos muita coisa aqui envolvida, porque o que é saúde hoje em dia? É o bem-estar físico e mental, não é? É o Certo. corpo, mente, alma, nesse Uhum. caso. Então, nós precisamos olhar para estas componentes que acabam por nos levar, sim, à exaustão, acabam por nos levar, por exemplo, a estados como a síndrome de burnout, por exemplo. Uhum, E eu uhum. já passei por isso particularmente e não recomendo ninguém a passar por esse processo porque é doloroso. Então, este tema da exaustão ou do burnout é uma Uhum. coisa que é diagnosticável. É Hum, diagnosticável, sim, Maria, é diagnosticável. mas eu peço desculpa pela pergunta. É, Uhum. por exemplo, com base no quê? Qual é o sintoma de uma pessoa que está com burnout ou que está exausta? O que é que a pessoa. É que uma coisa leva a outra, está tudo aí muito É, muito é só muito alguém perto. cansado que já não aguenta? É uma dor física? É uma dor física, é uma dor mental, porque o que é que acontece? Quando a mente já não está a processar, o físico obviamente não vai dar a resposta precisa. Uhum, Maria nunca parou para pensar que existem aqueles atletas, e o Malamba esteve a falar, por exemplo, no episódio anterior que nós tivemos aqui a uhum, acompanhar, em que muitas vezes o atleta sai no seu melhor, não é? Ele é um atleta de alta performance, mas muitas vezes o corpo dele acaba por não dar a resposta precisa. uhum. Ou seja, muitas vezes pede um repouso. E tem vezes, por exemplo, que o meu psiquiatra, por exemplo, o doutor Salvador, eu gosto muito de falar sobre os psiquiatras, porque nós temos aqui um terror quando ouvimos falar. Não é muito Temos comum comum. nós termos É, psiquiatras. não é muito comum nós termos e falarmos sobre a presença dos psiquiatras na nossa vida. Uhum. Entretanto, eu cheguei a Porque uma não é um fase. psicólogo. Psicólogo, pois é. Nós chegamos a uma determinada fase que é o psiquiatra que tem mesmo de intervir. Imagina, a Maria está com distúrbio no sono. Quem tem que auxiliar? É um especialista do sono e um psiquiatra também, Ok. precisa de nos avaliar. Desconhecia, por acaso. Exatamente, Uhum. então esse profissional está aí para nos auxiliar nesse quesito. Ok. Então chega uma dada altura, quer o psicólogo, quer o psiquiatra, há momentos que eles chegam e te dizem: vai dormir. Uhum. Dorme. Dormir é importante. Mas nós não ligamos isso, Maria. Não ligamos isso. Porquê? Porque a ausência do sono vai nos levar também à exaustão. A ausência do sono vai nos levar, por exemplo, a não atingirmos aquilo que é a nossa alta performance. Por exemplo, nós queremos treinar e tudo mais. A Maria quer ser fitness, não é? Uma fitness que está aqui, naquela fase. Pronto, o primeiro passo é que ela já bebe água. Suficiente. Pelo menos isso. Exatamente, a Pura já tem aquelas garrafas de 5 litros que facilita-nos bastante, mas a Maria já está aqui nos 50 ml, já dá, prontos. Para Começar. começar, pois, beba água e durma, Maria. Dormir é importante. Sim, Então, até que ponto nós estamos preparados para ouvir essa conversa de que dormir é importante? Dormir faz bem, é verdade. resolve metade dos nossos problemas. E o seu caso pessoal de exaustão ou de burnout aconteceu em que circunstâncias? Se é que pode partilhar connosco? Posso, Maria, agora já posso partilhar à vontade. Agora, porque houve uma altura em que não podia falar. Não falava porque era algo muito sensível. Ok, Era algo muito sensível, porque foi isso que acabou também, até certo ponto, afastar-me, diante daquilo que eram as minhas funções profissionais, como jornalista, apresentadora de um ok. programa de saúde e tudo mais. E é engraçado que quando eu cheguei ao meu limite, eu estava justamente no ar, em direto, a fazer o programa com a minha psicóloga em estúdio. E ela dizer: "A Ludmila vai apagar". A doutora Massocha está a ouvir esse programa. Ela vai se lembrar dessa Para história. falsificar. Isso foi em 2020, em dezembro de 2020, e lembra-se, Maria, que trabalhámos intensamente, então tinhas aí 2 Ludmilas, a Ludmila jornalista e a Ludmila consultora, Certo. e então quase que não tinha eu não tinha horas de descanso, porque estava a trabalhar muito, então estava com a privação de sono, e era muito, muito trabalho. E depois estava afastada da minha família, porque não os podia expor também, porque eu estava
era uma profissional de risco, vamos assim dizer, Ok. não é? E então, no dia em que estávamos as 2 e falávamos sobre a exaustão, olhem, vê só como é que são as coisas. Falávamos sobre a exaustão e ela em estúdio já estava tão cansada e ela só dizia: "Tu tens que parar, tu precisas descansar, precisas descansar". E ela em estúdio vira-se: "Olha, preparem-se, a Ludmila vai apagar, a qualquer momento". Uhum. E estava ela a falar e eu já estava a ter um apagão, programa em Tipo, a ver direto. turvo, a ver. Curvou, Estava. visão totalmente turva, Maria. E aquilo, eu nem me lembro, a única coisa que eu me lembro era o meu realizador a dizer: Olha, chama o intervalo, o Cis Benedito, ele chama o intervalo imediatamente. E o Pedro Paixão, na altura, a correr, porque todo mundo ficou preocupado, porque eu não parava. E já vinha de uma fase que nem sequer tive férias, não é? Já estava há mais de um ano sem férias e só a trabalhar, e depois entramos em 2020 a trabalhar num ritmo totalmente atípico. E eu apaguei em estúdio por uns 15 minutos e todo mundo, epá, não vamos conseguir mais voltar ao programa e tudo mais. Mas depois eu despertei e a psicóloga, como estava aí, e puxaram os primeiros socorros e tudo mais, eu disse: Não, deixa-me terminar o programa. E coincidentemente, no meio do programa, eu falei, não é? Quando você disse: Olha, eu tive aqui uma situação, tive um apagão, então, tal, e eu, olha, estou nessa condição, pronto. Terminámos o programa e depois eu fui para o hospital. E lá, aquilo foi entrar de férias compulsivamente, pelo menos descansar uns 10 Foram dias. férias obrigatórias, né? Obrigatórias, uns 10 dias, Deixa-me mas deixa-me fazer-te uma pergunta na sequência disso, que é, junta Uhum, só aí as águas, por favor, uhum. que é, Ludmila, separa as águas se, tu tens, técnicas para dizer, aos teus chefes, ou se já tiveste técnicas para dizer aos teus chefes na altura que estavas exausta. Agora tenho, Antes não tinhas? antes não tinha. Por isso é que deixaste a situação chegar ao ponto em que. Eu antes não sabia dizer não, Maria. Não para tudo, para absolutamente tudo. Hum, Mas hoje, de forma bem delicada, bem fofinha, uhum. eu digo não, sem dó. Ok. Nós estamos aqui quase, quase. O tempo é tão curto É, aqui neste podcast. Porquê, senhor? Porquê? Mas pronto, está a dar para aprender sobre este tema da exaustão. Por vezes, ou pelo menos no meu caso, eu confundia com se calhar com depressão, mas também não é depressão, tudo bem, mas também não é só um cansaço, não é? E uhum, é importante que nós saibamos saber, passo o uhum. pleonasmo, o que é que está exatamente a acontecer connosco. Então, para terminarmos, eu gostava só que tu partilhasses que sinais é que o nosso corpo pode dar e de que forma é que nós podemos estar alerta se estivermos a chegar a um ponto destes. E fica aqui a promessa, Ludmila, por favor, de nós voltarmos numa outra oportunidade para podermos continuar a falar sobre estes temas que são tão, tão importantes para a saúde no geral, não é? Então, de Primeiro, que forma é aham, que podemos estar atentos, que sinais é que o nosso corpo nos dá de que é preciso calm down? isso. Sim, Primeiro, o sono, o sono. insónia. Segundo, aquele cansaço físico, que tu dizes: "Meu Deus, eu não fiz nada, mas eu estou cansada. Por que é que eu estou cansada?". Terceiro, estômago. Estômago. Prontos. Acho que vamos ter Só que assim, só só assim, assim, para. prontos. Então, Ó. fica E aqui. mais, a nossa pele, as senhoras particularmente, a nossa pele responde muito. Pele e anexos. Cabelo, Anexos da. Ah, ok, o ok. cabelo começa a ter uma quebra capilar, temos aí uma quebra capilar e Uhum, tudo mais. Então são os primeiros sinais, pele, os anexos da pele, estamos a falar de cabelo, das unhas, enfim, ok. então comecem a prestar atenção a estes pequenos detalhes que fazem toda a diferença, Maria. Eu captei, doutora. Uhum. Então, pessoal aí em casa que se calhar está mesmo exausto e não sabe que está exausto, atenção às insónias, atenção à qualidade do vosso sono, atenção ao não tão bem-estar do vosso estômago, porque isso podem ser sinais que de facto existe um trabalho que pode e deve ser feito para vocês melhorarem a vossa condição. Eu vou agradecer, não é? Uhum. Vou agradecer, doutora Ludmila, obrigada por mais uma vez estar connosco aqui nesta missão de tentar
passar a quem nos ouve e a quem nos vê a importância de nós estarmos atentos ao nosso corpo e aos sinais que ele nos dá. Foi um gosto, eu vou esperar certamente por outras oportunidades. É sempre muito bom ouvir-te e este foi um separar as águas e nós marcamos encontro para uma próxima oportunidade. Obrigada por estarem connosco. Uhum. Até lá. Este podcast teve o apoio da Kinda Home.